A paz do Senhor, mulheres, que esta paz reine em nossos corações, hoje e sempre. Estou aqui para estar gravando o audiobook do livro Uma Vida com um Propósito, de Rick Warren. E nesta oportunidade quero agradecer a Deus pela vida da nossa amiga, irmã em Cristo Jesus, Fernanda Lima, a qual Deus tem lhe concedido esta missão. Obrigada, minha amiga, pelo convite, que Deus continue lhe abençoando. E hoje eu estou responsável pelo dia 3, que tem como tema o que dirige a sua vida. É uma pergunta para nós. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigido por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual a força que dirige sua vida? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor, um pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns, e a primeira delas é: muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: Você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4:12, parte B. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não temos de ser prisioneiro dele. O propósito de Deus não é restringido pelo meu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 3. E um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las, em vez de aliviarem sua dor através do perdão. Revive-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas são dirigidas pelo rancor, se fecham, interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem. É, explodem sim. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Mateus 12:34. Já outras pessoas, eles têm reações perniciosas e também não trazem nenhum benefício. O rancor sempre machuca mais a você que a pessoa que trouxe tal indignação.
enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu do insulto e seguiu com sua vida, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que não devemos ter nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Ouça, os que o magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e então afaste-se dele. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó 5:2. O terceiro ponto vai estar nos dizendo: muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando os riscos e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá você de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tende a agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. O quarto ponto vai estar nos dizendo: muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na sua vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Mas os três pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária, uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido será. Isso não é verdade. Riqueza podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. A sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Em Mateus 6, ele vai nos dizer que nós devemos buscar, juntar tesouro no céu, porque lá nem a traça, nem a ferrugem pode roer, nem os ladrões visam para roubar. Muitos também são dirigidos pela sua necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposa, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela.
Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlados pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24a. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Olha, existem umas vantagens de uma vida dirigida por propósito. Existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósito. E a primeira é conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Que maravilha! Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis, como astrologia e psicologia, para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías 49, 4. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7,16. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A esperança é tão essencial para a nossa vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. Olha isso que maravilha. Você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção do propósito de sua vida podem responder que sim. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósito. Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível. Mas a Bíblia diz: pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar infinitamente, além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Efésios 3:20. O segundo vai nos dizer: conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida?
Sem um propósito, claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será a tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. E o terceiro ponto vai nos dizer: conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso faz que seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como os giroscópios, girando em um ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema: falta de foco e de propósito. A capacidade de focalização pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energias reduzidas, mas você pode concentrá-la ao focalizá-la. Não há nada tão potente como uma vida direcionada que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. O quarto ponto vai estar nos dizendo: conhecer seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvazia quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota, solapa nossas forças e rouba o nosso prazer. O quinto ponto vai dizer: conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, em última análise, mais importante não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James era ser o campeão de tênis da instituição. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Ano mais tarde, alguém enviou o troféu pelo correio. Ele os havia achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James disse: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado na terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Olha isso. Quando ele vai estar nos dizendo, primeiro, o que você fez com o seu filho, Jesus Cristo, o Senhor vai nos fazer esta pergunta. Deus não irá perguntar sobre os seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias, mas Deus vai querer saber o que foi que nós fizemos com Jesus, o filho que ele enviou.
para nos salvar? Será que nós rejeitamos Ele, nós o aceitamos? Será que nós aceitamos a oportunidade que Deus tem nos concedido? O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda, o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos que Deus lhe deu. Você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Prepará-lo para essas duas perguntas é um objetivo deste livro. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. E agora nós vamos ver aqui um tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. E uma pergunta para meditar. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige minha vida? Que força quero que dirige minha vida? Esta é a nossa lição do dia 3. A paz, mulheres.